Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor. Hoje nós vamos refletir sobre a questão de Maria é mãe de Deus. E vejamos isso à luz da Bíblia, ok? No vídeo anterior, nós refletimos a respeito de maldição hereditária, quebra de maldição, se isso existe e como devemos proceder com essas coisas. O texto básico é Ezequiel 18. Se você perdeu, veja o vídeo anterior e leia também essa parte de Ezequiel. Leia o livro todo. É bom ler a Bíblia o tempo todo, sempre que possível. Agora, o texto de Ezequiel, no capítulo 18, é onde fala mais sobre, esclarece bastante coisa a respeito de quebra de maldição hereditária, se isso existe, né? Hoje nós vamos refletir a respeito de Maria é mãe de Deus, à luz da Bíblia. Estou usando essa versão aqui. Almeida, revisada e atualizada, revista atualizada. Espero que você acompanhe com sua Bíblia. Se você não tem prática em achar os versículos, as páginas, toda a Bíblia tem isso aqui, ó, é o índice, a página índice. E aqui você acha onde estão os livros e a página onde ela se encontra, onde ela começa, onde o livro começa. E daí por diante você vai encontrando. Não há necessidade de ser mais rápido. O importante é acompanhar. Então pega a sua Bíblia, qualquer versão que seja. Tá? Eu estou com essa versão aqui, Almeida, revista e atualizada, segunda edição. Mas tem outras versões aqui também abertas que é preciso estudar a respeito. Mas uma versão muda, uma se chama cobra, por exemplo, né? Uma está cobra, na outra está serpente, outra está transgressão, outra está iniquidades, então pecados, né? Então, a palavra de Deus é imutável, ela não muda. Às vezes muda na tradução, né? E isso é normal, mas a palavra de Deus continua aqui. Ela não muda não, tá? Então vejamos agora, Maria é mãe de Deus, que é o assunto hoje em questão. Maria é mãe de Deus. E nós vamos ver isso à luz da Bíblia. Nós vamos dar uma passada, está aqui na barra, tá? Está aqui nessa barrinha aqui. Vocês podem acompanhar o tempo todo. Nós vamos passar por Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 27. Depois Gênesis 2, capítulo 18. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. Depois vamos dar uma olhada em Lucas ainda, capítulo 1, versículo 46. Que ali nós temos o Cântico de Maria. É muito importante a gente ver ali. Ele dá para perceber o que Maria achava de Deus, né? Como ela se via diante de Deus. Ela se via como mãe, ela se via como filha, como serva. Vamos chegar lá. E depois vamos ver em João 1, de 1 a 14, tá? Quando o verbo se fez carne. Então começamos por Gênesis. Deus criou todas as coisas, os céus e a terra e tudo que neles há, as coisas visíveis e invisíveis. As visíveis é que nós podemos ver, as invisíveis é que nós não podemos ver, né? Como, por exemplo, tanta coisa de sentimentos, né? Ou coisas que nós usamos hoje, Wi-Fi, a gente não vê o sinal de Wi-Fi, mas a gente sabe que existe, porque a gente tem aparelhos que usam isso, e Deus que nos permitiu isso, porque Ele criou todas as coisas, criou a matéria-prima. O homem, ele criou essas outras coisas, celular, computador, carro, etc., porque teve a matéria-prima. Ele não criou do nada, ninguém cria nada do nada, só Deus. Deus cria a coisa do nada, ele haja luz e haja luz, haja terra e haja terra, água, tudo. Ele tem controle absoluto sobre todas as coisas. Ele criou tudo e as mantém, né? Então ele criou todas as coisas que há em cima da terra, embaixo, tal, e tudo que neles há. Quando ele foi criar o homem, aqui no versículo já 26, para dar o entendimento de que, como falamos aqui, o assunto hoje é Maria é mãe de Deus. E vamos chegar lá à luz da Bíblia. Vejamos isso à luz da Bíblia. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra,
e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Não existia a mulher, não existia o homem, existia Deus. E também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Quer dizer, nosso Deus é triuno, é trino. É Pai, Filho e Espírito Santo, né, que coexiste num só. Nosso Deus é esse. Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que está. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Entendeu? Não é conforme a minha, conforme eu, não, conforme a nossa. É loucura para alguns, para outros não. É loucura, mas é assim que funciona. E nós vamos continuar. A questão, Maria é mãe de Deus? Então aqui nós vimos que no capítulo 27 não existia homem, não existia mulher. Homem e mulher os criou. Ele não criou outra coisa, ele criou homem, criou o mundo que conhecemos, todos, o céu e a terra, e tudo que neles há, os planetas e tudo. As coisas que a gente vemos e coisas que não vemos, muita coisa não víamos, e hoje nós conhecemos, sabemos que existe, como essas coisas que eu citei, o Bluetooth, o Wi-Fi, ondas de rádio, etc. Sentimentos, né? E outras coisas que estão por vir ainda, né? Que nós não conhecemos. Só quando acontecer a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Então aqui no versículo 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ele não criou outra coisa, ele criou homem e mulher, na questão de ser humano. Na questão de pessoa, né? Ser humano. Na questão de pessoa. Agora, a formação da mulher está no versículo 18. Quando Deus criou todas as coisas e foi criar o homem, criou o homem. E quando ele foi criar a mulher, no capítulo 18, diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea e auxiliadora, que significa assim, como se fosse a outra metade, que o completasse, né? Que esteja como diante dele, em pé de igualdade. Porque para Deus não há diferença, nem melhor, nem maior, nem mais importante, nem menos importante, homem e mulher. Para Deus são filhos dele, igual. Então, nós vamos aqui para Isaías. Vamos lá para Isaías. Porque Isaías profetizou a respeito de que viria, né, nascer o Emanuel. Não seria, a mulher daria à luz a um filho, tal. Vamos ver aqui. Em Isaías, o profeta Isaías, no 14 começa essa parte, mas vamos ler no 13, para poder dar um engajamento ao raciocínio. Então disse o profeta Isaías, né? Ouvi agora o caso de Davi. Ele está falando para a igreja, ele está falando para toda a descendência dali. Acaso não vos basta fatigardes o homem, mas ainda fatigais também o meu Deus? Fatigar é aborrecer, abusar da paciência, importunar. Então ele diz ao povo, né? Agora, acaso não vos basta importunar os homens, aborrecer os homens? Quer aborrecer agora ao meu Deus? Então, não queira aborrecer o Senhor, porque só dá ruim, só dá ruim. E no 14, que vai chegar nessa parte, onde nós queremos refletir a respeito de Maria é mãe de Deus, né? Porque muitos acreditam nisso, muitos adoram por isso e adoram outras coisas, mas a questão aqui é: Maria é mãe de Deus? Então vamos passar por isso aqui e vamos analisar. No 14, isso no 13, né? Diz assim, pô, não basta aborrecer os homens, quer aborrecer e importunar Deus, agora meu Deus. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele chamará Emanuel. Ele chamará Emanuel. Eis que a Virgem dará à luz um filho, ele chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, não é outra coisa.
É Deus conosco, isso é traduzido do hebraico, da linguagem original. E a mulher dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, Deus conosco. Que nós vamos chegar lá no João, que diz assim: quando o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele já estava prevendo isso. O profeta Isaías estava profetizando a respeito. Então agora vamos lá para Lucas. Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 38, ok? Isso aqui é muito importante porque aqui é predito o nascimento de Jesus, né? O nascimento de Jesus, dá uma passada por João Batista, que era o seu primo. E diz assim, Lucas, no capítulo 1, versículo 26. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte... No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Homem da casa de Davi é da linhagem, né? Se você, em Mateus, no Evangelho de Mateus, explica muito bem isso, a linhagem toda de Jesus. Quando fala Davi, a casa de Davi, é por causa da linhagem, tá? Por causa da descendência de Abraão, né? Todos nós somos descendentes de Abraão. Mas, enfim, aqui fala da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, o anjo disse para Maria: alegra-te muito, favorecida. Olha só, favorecida. O Senhor é contigo. O Senhor agradou dela. Era uma jovem adolescente, ia se casar, estava noiva. Então Deus a escolheu, e agraciada porque achou graça diante dele. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria essa saudação. Ficou agoniado, porque não, imagina, apareceu o anjo falando assim. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas. Maria, não temas. Ele acalmou. A mulher jovem, adolescente, que ia se casar, Deus já estava lá, tá? Deus já existia muita gente, né? Deus criou o mundo, até chegar Maria, né? Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Lá em João, essa parte aqui significa que o verbo se fez carne. Quando Jesus nasceu, ele se fez carne. O nosso Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O nosso Deus esteve conosco. Ele sentiu praticamente o que nós sentimos, né? A fome, a dor, o frio, o calor, enfim, ele quis isso. Porque quando diz a passagem, diz que Deus amou o mundo de tal maneira não é de qualquer maneira, não. É de tal maneira, tem uma condição aí, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para quê? Para quê? Não foi à toa. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra diz isso. Para que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. Nós aqui não temos a vida eterna. Aqui nós vivemos 70, 80, 90 anos, 100 anos, 100 e poucos. É o máximo que se consegue. A vida eterna com Deus é eterna, né? O Deus é eterno. Pai, Filho e Espírito Santo. Disso estamos falando. E o tema é que se Maria, essa mulher que dará a luz, que Deus vai chamar de Jesus, ela é a mãe de Deus, né? Vamos ver isso à luz da Bíblia. Vejamos isso à luz da Bíblia. Em Lucas, diz aqui no sexto mês, o anjo Gabriel visitou a Maria e falou todas essas coisas e disse: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. Não é do Deus somente. Deus é do Altíssimo. É o de maior grau de todo, o início de tudo, o Alfa e o Ômega, que tem tudo sob controle, que criou todas as coisas. Nada acontece sem a sua permissão também. Então, no 32 diz assim: este será grande e será chamado de Filho do Altíssimo. Deus
O Senhor lhe dará o trono de Davi, que de toda a descendência, né? Lhe dará o trono todo poder lhe foi dado. Seu pai, Davi, seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Porque o reinado de Deus é eterno. Jesus é eterno também, porque filho, ele faz parte da Trindade, que é o nosso Deus. Nosso Deus não é um velho barbudo lá, como alguns imaginam, né, que está sentado lá à toa, não. Ele criou todas essas coisas e as mantém, ele sustenta, né? Então, quando o seu reinado não terá fim, é porque ele é eterno. Deus é eterno. A gente não tem noção da eternidade, mas se você tirar por base, só uma experiência rapidinho, você tirar de 100 anos, você tira 20 anos, você faz a conta rápida e vê que sobra 80 anos. De 300 anos, você vai tirar 80 anos, digamos assim. De 300 anos, você tira 100. Vai para 200 anos, fazer uma conta mais redonda. Agora, da eternidade, você pode tirar 1 trilhão de anos, vai continuar a eternidade. Você pode tirar 10 trilhões de anos, vai continuar a eternidade. E é assim que nosso Deus vive, de eternidade em eternidade. Imagina isso. Muito louco. Mas é isso aí. Para uns parece loucura, e Jesus fala isso lá nos evangelhos, né? Para uns parece loucura, para outros não. Porque Deus fez os humildes, eles entenderem isso, os humildes de coração, né? Pobres de espírito, como falar, pobre de espírito é humilde de espírito, né? Porque o cara é paupérrimo, né? Um morador de rua, em estado de... Não isso. Falando da parte espiritual, o pobre de espírito é aquele que se curva ao Senhor, entendeu? Aquele que sabe que tem um Deus Todo-Poderoso. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? A jovem mulher que ia se casar, Deus já existia, mas tem um determinado momento que Deus vem nos visitar, e ele teria que nascer de uma virgem, de uma mulher, nascer e ser criado como uma pessoa normal. Enquanto ele esteve conosco, ele foi 100% homem, 100% Deus. Ele não deixou de ser Deus hora nenhuma, tá? Há alguma confusão quando ele na cruz fala assim: Deus meu, por que me abandonaste? E foi as últimas palavras que ele estava sentindo como homem ainda. Ele estava no meio ali, né? Ele ia largar a parte 100% homem, ia ficar, e ele ia assumir o 100% Deus, ia voltar para a Trindade. Então isso para outro momento, nós vamos conversar a respeito. Hoje nós estamos tentando fixar no tema se Maria é mãe de Deus. Maria é mãe de Deus? E vejamos isso à luz da Bíblia. Estamos passando aqui. Então, respondeu-lhe o anjo: ela disse: mas como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Entendeu? Filho de Deus. Porque para Deus Isabel, a tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquele que diziam ser estéril, 6º mês. Por isso que no capítulo 26 já começa predito o nascimento de Jesus, que no 6º mês veio o anjo Gabriel, porque quando foi a Isabel começou a ficar grávida, já começou todo o projeto, uma parte, né, da vida do Senhor está entre nós por um período. E ele diz: Isabel, seu parente igualmente, tal, já está no 6º mês, aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis. Nunca há impossível, não há impossível para Deus, em todas as suas promessas. Então disse Maria, olha só o que é que disse Maria para o anjo, que veio da parte de Deus: está aqui a serva do Senhor. Está aqui a serva do Senhor. Ela não falou: está aqui a sua mãe, não. Está aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Ela se apresenta aqui e no final ela dá o seu ok. Então disse Maria: está aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra, né?
e depois o anjo se ausentou dela. Nós vamos agora para o versículo 46, que é muito interessante e muito importante a gente dar uma lida aqui, que aqui a gente dá uma analisada e vê o que Maria ela pensava a respeito disso. Né? O que ela tinha como é que ela pensava de Deus, né? Porque antes dela nascer, Deus já existia. Então ela nasceu de uma família, tá? Cresceu adolescente, jovem, mulher, adolescente, ia se casar, estava noiva de uma pessoa, de um homem chamado José, da linhagem de Davi, e que o anjo veio e disse que ela ia dar à luz a um filho, ia chamar ele de Jesus, né? Mas ela não tinha contato com homem nenhum, e o anjo disse, não se preocupe não, descerá o anjo no versículo 35. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. O poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que irá nascer será chamado Filho de Deus. Então, Deus esteve conosco através de Maria. Nós respeitamos Maria, os crentes, os evangélicos, admiramos ela, porque foi uma mulher abençoada, foi ela que Deus escolheu para estar entre nós. E nós admiramos por isso, mas a adoração somente a Deus. Deus é o Criador de todas as coisas, Ele controla todas as coisas, é o nosso Deus, é o Deus de Maria também. No Cântico de Maria, ela fala assim, ó, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. E consideramos mesmo bem-aventurada a mulher que deu à luz, é uma criança, e por o nome de Jesus, que foi o nosso Deus que esteve conosco, o Emmanuel, que esteve entre nós, Deus conosco. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vamos chegar lá. Ela diz, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o teu nome, santo é o seu nome. Né? Voltando, 48, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração. De geração em geração, sua misericórdia dura é sempre. Para com isso, que eu amo, né? Porque quando Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, isso se enquadra aqui também. A sua misericórdia vai de geração em geração. Porque todos nós vamos morrer um dia. Todos nós vamos morrer um dia. Essa questão, e está ordenado ao homem morrer só uma vez. Ao homem está ordenado morrer só uma vez, vindo em seguida o juízo. Procure isso na Bíblia. Está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo em seguida o juízo. Isso também quebra um pouco aquela questão de nascer de novo, né? Só nascer de novo. Aquele negócio de reencarnação, uma pessoa reencarna e reencarna e reencarna. Isso a Bíblia não fala sobre isso, não atesta isso hora nenhuma. Quando Deus diz assim, então enviarei um anjo, né? Enviarei o Elias, o pessoal pensa que é João Batista quem foi o Elias. Não, era uma pessoa como o Elias, né? Como teve outros profetas parecidos, né? Mas isso é uma questão para outro momento. Hoje nós vamos concluir o raciocínio aqui sobre a questão de Maria é mãe de Deus. Estamos vendo isso à luz da Bíblia. Vejamos isso à luz da Bíblia. O Cântico de Maria. Disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. É o que Maria imaginava de Deus. O pensamento dela sobre Deus era esse, era assim. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, ela tinha como serva do Senhor, como nós. Pois desde a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. E consideramos mesmo. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. E agora nós vamos para João, o Evangelho de João, no capítulo 1, já do versículo 1
Vamos dar uma passada no versículo 1 ao 5º, depois do versículo 10 e 11 e o 14, ok? Se vocês quiserem acompanhar. É bom, é sempre bom, eu aconselho sempre. Eu estou usando essa versão aqui, ó, ao meio da revista atualizada. Tem outras versões aqui também abertas, porque a gente precisa estudar a respeito disso. Mas assim, você acompanha a conversão quando tiver. Quando você for para um culto, ouvir uma pregação, então a gente está acompanhando pela internet, num vídeo, você procura estar com a sua Bíblia, acompanhando, vai verificando, porque o entendimento vem de você, pessoal, tá? Aqui, só para encerrar, para não ficar muito longo o vídeo, aqui no Evangelho de João, ele fala assim, a encarnação do Verbo, né? Quando Jesus nasceu, filho de uma virgem, entendeu? O ente santo, será chamado Filho de Deus. Ele veio aqui, era o próprio Deus. Porque é Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso Deus é triuno, trino, como alguns chamam assim. Mas é Pai, Filho e Espírito Santo. A encarnação do Verbo, porque o Verbo era, no início era o Verbo estava com ele, o Verbo era ele, né? E em João vem essa parte também, nos lembrando. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Pensem. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Entenderam? E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Nunca prevalecerão. Quem está nas trevas, está na escuridão. Peca, nem sabe no que está pecando, porque ele não está na luz. Quando você está na luz, você percebe. O crente, o evangélico, o cristão, ele não é que ele esteja livre das coisas. Ele fica doente também. Ele tem emprego, perde emprego, ganha dinheiro, é bom no negócio, compra carro novo, o carro quebra, fica doente, compra remédio, tudo. Tem filho, tem neto, sente dor, é bom ir à praia, ter os amigos, tudo é maravilhoso, mas todos estamos sujeitos a tudo. O crente, o que nasceu de novo, o que está em Cristo, como Jesus fala assim, aquele que crê em mim, mesmo que morto viverá, é na segunda morte, que não, todos nós vamos morrer. Mas chegando lá, como está registrado, o ordenado homem morreu uma só vez, em seguida o juízo, vem o juízo. Que quando João diz, eu batizo com água para arrependimento, mas virá um depois de mim, que é mais importante do que eu, que já era antes de mim, ele batizará com espírito e com fogo. Muita gente pensa que o espírito é com fogo. Isso não tem a ver, é só seguir o texto, leia o texto e vocês vão entender isso. Assim, ele batizará com espírito e com fogo. Na sua mão ele tem a pá, e limpará toda a sua ira, né? Pegará o trigo e guardará no celeiro, e a palha jogará no fogo que nunca se acaba, o fogo inextinguível. O fogo inextinguível é o inferno. Isso aí é o juízo, como as pessoas conhecem como separar o joio do trigo. É isso, é o juízo. Vem uma parte para cá, uma parte para lá. Entendeu? Quando diz assim, ele batizará com espírito e com fogo, é isso. Em fogo, porque dependendo da versão, muda um pouco e o entendimento viaja, né? Então, tem que ter esse discernimento, irmão. Jesus é Deus. Então, se ele batizará, ele é o juízo, ele é o juiz, ele que julgará todas as pessoas. Ele tem em sua mão uma pá, e ele limpará toda a sua ira, não vai te sobrar nada. E o trigo ele vai jogar para o celeiro, e a palha, que não serve para nada, vai jogar para o fogo. Fogo eterno, que nunca apaga, um fogo inextinguível. Então, lá, mais adiante, no versículo 10, vendo assim, o verbo estava no mundo, que o verbo veio se fez carne, né? Lá no versículo 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, olha só, o mundo foi feito por intermédio dele, do que se fez carne. Mas o mundo não o conheceu. Não conheceu. As pessoas viram Jesus e imaginaram assim, mas ele é filho de José. Nós conhecemos a família dele, como é que ele diz que é filho de Deus? Porque, por causa dessa loucura, Deus escolheu Maria, uma jovem, adolescente, para conceber um filho, né, através do Espírito Santo.
e dá o nome de Jesus para cumprir a missão que ele veio aqui. Quando Deus falou, é falado na palavra, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi a nossa salvação, essa é a nossa salvação. A cruz, para nós, é salvação. Para Deus foi uma maldição, porque era maldito aquele que ia na cruz, né? Eles tinham como isso. Que a pessoa, quando era crucificada, porque era muito grave as suas ações. Mas Deus não, Jesus nada fez, ele só falou do bem, ele curou, ele te mostrou que era Deus, mostrou o que devemos fazer, como devemos proceder com o próximo, com o irmão, que é o amor todo, apesar de que em algumas partes ele diz que veio como espada, né? Mas isso é outro assunto, para outro momento, ok? Hoje nós estamos finalizando a questão de se Maria é mãe de Deus. Maria é mãe de Deus? E vejamos isso à luz da Bíblia. Estamos finalizando já. Aqui no versículo 14 de João 1,14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como ele fez isso? Ele nasceu de uma virgem chamada Maria. Deus já existia. Não existia homem nem mulher. Deus criou tudo. E através do seu Espírito, ele foi gerado aquele ente santo, que era o próprio Deus, né, que veio como um filho. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Quer dizer, o unigênito do Pai é porque nosso Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Parece loucura, irmão, mas é assim. E a palavra nos orienta a isso, né? Eles não trabalham, não são deuses, três deuses, não. É um único Deus. E coexiste em Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós chegarmos lá, esperamos que cheguemos, assim, espero, nós vamos ter toda dúvida será esclarecida. Se há alguma dúvida a respeito disso, para mim não há. É aceitável e nós acreditamos no nosso Deus. E, portanto, chegando ao final, nós cremos que Maria não é mãe de Deus, porque Deus já existia antes de todas as coisas. Ele criou o homem e ele criou a mulher. Maria, como mulher, então foi criada muito depois, né? Ele criou o mundo, criou todas as coisas, os céus e a terra, tudo que neles há, tudo que a gente é visível e invisível para nós. E depois criou o homem e criou a mulher. Ele não criou coisas diferentes, tá, irmão? Ele não criou o homem e mulher, depois de ter criado os animais. Então, lá na frente, vem o Isaías, o profeta, e diz que a mulher dará à luz a um filho, né? Uma virgem dará à luz a um filho, conceberá e dará à luz a um filho, o qual lhe chamará de Emanuel, que é o Deus conosco. O profeta Isaías já estava prevendo isso, já estava profetizando a respeito da vinda do nosso Senhor para estar entre nós, habitar entre nós durante um tempo, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna, né? Então, Maria, nós consideramos, Maria foi agraciada por Deus, isso é inegável, nós temos o maior respeito, mas assim, glória só a Deus, glória só a Deus. Só a Deus devemos adorar, só a Deus devemos todas as coisas. É Ele que está no controle de tudo, é Ele que nos sustenta, Ele que criou todas as coisas. Homem, mulher, os criou. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, não precisa preencher nenhum formulário, é só clicar em se inscrever, já está inscrito. Clique no sininho também, porque quando tiver algum vídeo novo você recebe uma pequena notificação e ela não fica te perturbando, ela aparece e depois fica quieta lá. E você vai saber quando tiver uma mensagem nova, um vídeo novo no canal, ok? Obrigado, fiquem na paz de Deus, que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal, que nos dê discernimento para que possamos fazer cada dia mais a sua vontade. Então, ok? Paz do Senhor para todos.